Bom, lá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar de uma notícia que me surpreendeu. Tá lá no site da TV Cultura, quando Vera Magalhães escolheu as entrevistas no Roda Viva com João Santana e com Ciro Gomes como as mais marcantes para ela. Roda Viva que comemora 35 anos. Mas antes de falar disso, eu quero agradecer a todos vocês. Nós chegamos aí ao número de 35 mil inscritos. Esse trabalho nosso começou no dia 1º de maio de 2021. De lá para cá tenho me dedicado bastante, tentando trazer um conteúdo de qualidade, tentando trazer não só críticas a Bolsonaro, é algo super fácil de fazer, nem só críticas também aos governos do Lula e do PT, mas também ser um espaço que fala das boas ideias, dos bons projetos, porque eu entendo que o momento é muito grave. Não basta ficar apontando o dedo e apontando os defeitos. É necessário falar daquilo que a gente gostaria que estivesse aí nesse lugar. Bom, e é por isso que eu tô aqui com vocês, eu que também já disse aqui em outros momentos, sou pequeno comerciante da cidade de Uberlândia e tento me organizar de uma forma para estar aqui trazendo para vocês 2 vídeos por dia e vamos fazer uma live especial no dia 1º de outubro, já deixando aqui o convite para todos vocês, às 19h30, vamos comemorar aqui 5 meses de canal, não vou dar muitos detalhes, mas inclusive já vou adiantar aqui que nesse dia 1º eu vou anunciar, a gente vai abrir o espaço para todos aqueles que quiserem se tornar membros do canal e colaborar com a gente nesse espaço para que o trabalho seja fortalecido. Mas eu já adianto também aqui que esse espaço para membros não vai restringir ninguém de ter acesso ao conteúdo. Eu quero que o conteúdo seja acessado por todos, mas vamos falar na live a respeito disso. E vamos falar aqui então da manchete que eu falei lá no começo, né, da Vera Magalhães, que escolheu Ciro Gomes e João Santana como aqueles entrevistados que mais marcaram essa sua passagem aí de quase 2 anos no comando do Roda Viva. E vamos ver aqui por que ela se sentiu marcada, se foi por conta das qualidades de ambos ali apresentadas nessas entrevistas. Diz aqui então a matéria: mais tradicional e respeitado programa de entrevistas da televisão brasileira, o Roda Viva comemora 35 anos no próximo dia 29, no caso, nesse dia que eu gravo esse vídeo. Âncora do semanal desde 2020, a jornalista Vera Magalhães já recebeu diversas personalidades do mundo da política. Ela revelou quais das entrevistas mais a marcaram até o momento. E aqui ela vai destacar João Santana. Não colocaram aqui a data, mas eu pesquisei, que foi entrevistado dia 26 de outubro de 2020. Disse ela: era um personagem que estava fora da mídia, dos holofotes, desde que tinha saído da prisão. Então, foi uma entrevista altamente noticiosa. Bom, eu na época assisti o Roda Viva com o João Santana, confesso que conhecia ele até aquele momento apenas de ouvir falar como marqueteiro da campanha da Dilma, marqueteiro de sucesso, enfim, que tinha ali se complicado em algumas questões envolvendo o Caixa 2, e eu fiquei muito surpreso, né, com a qualidade daquilo que ele apresentou ali. Não só pela qualidade da fala, mas também pela desenvoltura com que ele se comportou diante de uma bancada que tradicionalmente está ali, me parece, para colocar o entrevistado numa saia justa o tempo todo, e com ele não foi diferente. Então a forma como ele pautou, de certa forma, a bancada ali, ele conseguiu, de certa forma, fazer com que os entrevistadores ficassem até meio desconfortáveis em relação a alguns assuntos. Então eu achei realmente a participação dele muito boa e, repito, como eu não o conhecia, foi uma surpresa extremamente agradável. E na ocasião ele foi questionado sobre 2022, sobre essa questão do Lula, enfim. E ele disse algo interessantíssimo que merece a nossa avaliação ainda hoje. Porque ele disse lá que o Lula não pode ganhar nem perder a eleição. Como assim? E explicou, porque se perder, ele afunda mais ele e o próprio PT. Imaginemos, se o Lula vai para a eleição e sai derrotado. E não pode ganhar, porque vai estressar ainda mais o ambiente político. Vai assumir o governo sangrando. E aí ele dá então a ideia que o melhor seria Lula ser vice, repetir o movimento de Cristina Kirchner na Argentina. E é claro que a bancada na hora perguntou, então o Lula seria vice do Ciro? O João ressaltou na ocasião que essa chapa seria imbatível, mas que a gente tem que trabalhar com a realidade, e ela era impossível por causa dos egos e dos venenos. E reforçou que o Lula precisa tirar da cabeça que ele precisa de um novo banho presidencial para se purificar ou para reconstruir sua imagem.
E aí ele disse que Ciro Gomes, se tivesse ali a união da esquerda, se tornaria um candidato extremamente viável. Na ocasião, a militância em prol do Ciro ficou realmente ali eufórica com essa fala. E meses depois, o João Santana foi contratado pelo PDT. Só fazendo um parênteses, João foi realmente condenado pela Lava Jato por Caixa 2, pagou por tudo que fez, devolveu o dinheiro, ficou preso, usou tornozeleira, e ele foi inocentado pelo Sérgio Moro, né, da acusação que tinha de corrupção. Então ele está livre para fazer aquilo que ele sabe. Ele que foi vitorioso em 8 de 9 eleições presidenciais que ele disputou ali na condição de marqueteiro. E depois que ele se aproximou do PDT e do Ciro, a gente percebe que teve um avanço significativo que tem melhorado. Claro que algumas melhoras são sempre possíveis e necessárias e essa melhora está acontecendo. Sobre Ciro Gomes, que foi entrevistado então no dia 16 de março de 2020, eu pesquisei aqui, essa entrevista está ali numa das mais vistas do Roda Viva, já atingiu 2 milhões de visualizações e eu assisti hoje novamente. Antes de vir para cá, falei, deixa eu assistir para entrar no clima que foi ali. Disse Vera Magalhães sobre ela: foi a primeira entrevista remota que a gente fez na pandemia. Foi uma entrevista bem brigada, naquele estilo Ciro. Ele suava, reclamou das perguntas. Foi uma entrevista bastante polêmica, que deu muita audiência. Então a gente percebe que a escolha dela aqui não foi pela qualidade das respostas do Ciro, que cá entre nós, a qualidade ficou ali um pouco comprometida por conta da qualidade das perguntas. Porque olha, parece que pegaram só provocadores. É impressionante o nível, né, que foi aquilo, e o Ciro, coitado, tentando sair, caindo em algumas provocações, mas em outros momentos lidando com o bom humor, tentando puxar o assunto para aquilo que realmente interessava. Ele dizia, pelo amor de Deus, nós estamos aqui no começo da pandemia. Né? A Itália já vivia lá uma tragédia, teve a questão lá na China, e eu vim cá para falar disso, e o pessoal preocupado com Venezuela. O assunto Venezuela apareceu 3 vezes, a Thaís Oyama virou até meme depois disso, mas não só ela. Teve um outro rapaz também que insistiu nessa questão. Ficaram ali passando na coisa do Cid, no episódio, né, em que ele conseguiu debelar um motim lá de policiais, enfim, milicianos, insuflados por Sérgio Moro, por Bolsonaro, pelos filhos de Bolsonaro, que escolheram Sobral, né? Tanta cidade no Ceará, tinha que ser logo Sobral. Ali tinha uma clara questão política envolvida e outros estados ameaçados de acontecerem o mesmo que aconteceu no Ceará. Então eles tentaram transformar o Cid, que no ponto de vista do Ciro foi um herói, num algoz. O Cid levou 2 tiros no peito, porque ele pegou a reta escavadeira e não foi para passar em cima de todos que estavam ali. Se quisesse, ele vinha em alta velocidade. O que ele fez foi, com ela parada, movimentou um pouco a reta escavadeira, manuseou muito bem, inclusive ali, aquelas garras da frente, tirou o portão. Simples assim. E aí leva 2 tiros e quase morre. Então foi assim, vários assuntos que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo no momento. Lembrando que o Ciro foi ali o primeiro a ser entrevistado nesse sistema remoto, até porque ele estava com sintomas de Covid, depois fez o teste, não era na ocasião, mas a gente percebia que ele estava com a voz diferente. Ela fala aqui que ele suava, certamente estava também ali com febre, e, coitado, tentando trazer o que ele tinha condição de contribuir naquele momento, né? O que o Brasil podia fazer. Então eu não vou detalhar muito aqui a participação do Ciro lá, eu estou devendo para vocês, inclusive, algumas coisas. Uma delas é analisar todas as participações do Ciro no Roda Viva, né? Desde a primeira, quando ele foi lá em 1991. Vou fazer isso, já comecei a preparar o roteiro, mas é tanta coisa acontecendo que aí realmente algumas promessas estão aí atrasadas com vocês. Bom, e quando a gente olha para isso aqui, alguns podem falar, William, mas ela acabou dando aqui destaque para alguns aspectos negativos ao justificar as suas escolhas. Sim, é uma questão dela, a gente sabe como que a Vera Magalhães não tem tanta simpatia assim pelo Ciro. Mas o que isso aqui pode gerar também é assim, é algum tipo de notícia e o Ciro acaba precisando, né, tá aí na mídia, e faz com que algumas pessoas que ou não assistiram e vão assistir pela primeira vez, ou até aquelas que já viram, como foi o meu caso, e decidam assistir de novo. E lá a gente vai ver, além desses pontos polêmicos, o Ciro fazendo, né, sempre que tinha oportunidade, algum tipo de crítica em relação ao quê? Modelo econômico, a essa questão do teto de gastos, que está cada vez mais evidente para qualquer pessoa com o mínimo de bom senso que ele não se sustenta. Então lá o Ciro fez vários alertas que depois foram confirmados.
como inclusive a questão da pressão inflacionária, que quando ele falou que ela era monstruosa, quem o perguntava ali disse assim, não, mas né, tá tudo apontado para uma inflação controlada. Tempos depois ficou tudo confirmado, né, de como as coisas subiram e continuam subindo. Então, mesmo com uma cutucada aqui e ali, eu considero assim que foi uma escolha boa e que pode ajudar sim Ciro a tentar furar um pouco mais a bolha e que as suas ideias sejam mais ouvidas, embora, repito ali, o que menos se pôde saber foram as ideias do Ciro e mais as polêmicas. Bom, meus amigos, então deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa escolha dela, se vocês concordam também que essas entrevistas foram marcantes, se isso foi para vocês ou não, que eu tenho dito sempre, todo comentário, toda curtida, toda inscrição, ativada de notificação, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho se fortaleça aqui e chegue a mais pessoas. Pessoal, valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.